O que será que define um gênio? Não tenho a resposta exata, mas a gente vai discutir isso hoje. Fala galera, JV Machado aqui. E Luiz, também aqui representando. E hoje a gente vai fazer mais um daqueles nossos papos abertos, só que hoje juntos, né? A gente vai fazer mais uma conversa aqui, né? A gente só pensou no tópico e vai trocar uma ideia, né? Sem pauta e sem roteiro. Exatamente. E quando é sem roteiro, quem é que se ferra? O editor. Aqui, ó, minha vingança. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Então, cara, hoje a gente vai bater um papo sobre o quê? Cara, o que define se um autor, se um desenhista é um gênio ou não? E, cara, esse papo vai ser maneiro, hein? Vai ser maneiro. Talvez a gente se perca um pouco, porque a gente fala pra cacete. De repente era até um papo podcast, mas vamos que vamos, programa do editor. Isso aí. Cara, eu já queria começar com o seguinte. Uma das minhas obras favoritas, Bakuman define dois tipos de gênios. Eu acho que você já sabe o que eu vou falar, né? Acho que sim. A gente tem o gênio do esforço e a gente tem o gênio nato. Eles fazem muito essa analogia quando eles falam sobre os mangakás mesmo. Porque tem aquele tipo de gênio, que seria o exemplo próprio Oba, né, e o Obata, que são gênios do esforço, que eles mesmos dizem assim, não, nós nem somos gênios, a gente é esforçado, a gente aprendeu as técnicas, a gente sabe por tentativa e erro, por testes e por anos de estudo, hoje a gente sabe que dá certo e a gente batalhou muito por isso e o resultado de todo esse esforço que a gente fez tá no que vocês chamam de genial, né? Genialidade, é. Mas isso é interessante, cara, porque realmente, tipo, é como se você tivesse duas formas de chegar num produto final que vai ser uma coisa que vai agradar e vai inovar bastante coisa para uma massa de pessoas, né? Por exemplo, que nem você falou, você tem o caminho do esforço, da tentativa e erro, e você tem o caminho da genialidade natural, que aí é um bagulho muito mais bizarro até, porque você fica pensando às vezes como que um cara ele tem uma ideia e uma concepção de certas coisas num período em que às vezes ninguém tá fazendo aquilo. Cara, é essa que é a parada, porque é como se o cara que ele fosse o gênio do esforço, o Rock Lee, é como se o cara aprendesse as fórmulas que dão certo. Mas se ele aprendeu uma fórmula, significa que aquela coisa meio que é repetida de certa forma. Sim. E agora, o cara que é o gênio nato, é como se esse cara, ele criasse coisas novas, porque ele não precisa nem se basear em nada. E a gente tem um contraponto disso aí, que a gente falou do Oba e do Obata, é como se fosse, por exemplo, o Eiichiro Oda. Sim. O cara, ele não precisa seguir uma fórmula, e inclusive, quando ele foi criar One Piece, cara, ele foi taxado, a arte dele foi taxada como algo bizarro e que não ia dar certo. Porque, cara, falando do... Sério, às vezes eu falo do Oba, dá uma arrepia, você sente assim, cara, é muito né, velho? Porque, tipo assim, quando ele começou a fazer as artes de One Piece, vamos colocar umas artes aí, principalmente no começo, era uma parada muito caricata, muito diferente, um character design mesmo, assim, que, cara, causava uma estranheza, uma bizarrice, que não se adequava a nada e era diferente de tudo. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, o cara fez uma criação de mundo e, de uma certa forma, você vai se acostumando e ele faz você engolir aquilo e todas as palavras que você falou de que aquela parada é estranha, é bizarra e tal, e no final, você aceita o que ele fez, porque, cara, de alguma forma que o cara criou é genial. Eu também, velho. E só você não percebia no começo. Porque você não estava preparado, porque todas as suas percepções não cabiam no modelo que ele estava criando. Velho, cara... Cara, e é muito interessante isso daí, o que você tá falando, e é realmente uma realidade, porque tem até uma frase que a galera costuma falar que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. Exato. Porque, pois tipo... Se tivesse dado errado, ele era um merda. Se tivesse dado errado, cara, pô, merda, olha só, foi tentar fazer uma coisa que completamente disruptiva pra época, não tem nada a ver, não tem... Todo mundo falou que ia dar errado. Todo mundo falou que ia dar errado. Mas isso é uma coisa muito irada dos caras que são gênios, porque eles não têm esse medo e esse receio de ousar e de fazer diferente. E tipo, de você utilizar conceitos que não tem ninguém que pré-estabeleceu aquilo ali e tipo, meu irmão, eu acredito que isso daqui vai dar certo, é assim que eu vou fazer e beleza. E hoje, cara, tipo assim, 20 e tantos anos depois de publicação, 30 quase, eu acho, eu duvido você encontrar uma pessoa que vai chegar de forma consciente, lógica e racional e vai falar que o One Piece não tem o seu mérito. Até porque os próprios números, aquele negócio dos resultados que a gente estava falando, os resultados sustentam que o cara ele conseguiu provar que, cara, isso aqui, esse meu jeito de fazer, mano, é porque minha obra é
o mesmo com esse traço caricato e tudo mais. O conceito que eu estabeleci aqui dentro é muito diferente de qualquer outra coisa que a gente vai encontrar por aí. E, mano, é bem legal a gente parar pra pensar nisso, porque esses são os caras que mudam como o mercado pensa. Sim, com certeza. Esses são os caras que vão ditando novos conceitos, que vão ampliando, assim, até como consumidor mesmo, que vão ampliando a nossa visão do que é esteticamente bacana, o que é em questão de conteúdo legal. E é maneiro porque acompanhar gênios é meio que acompanhar toda a história desse mercado do mangá, Sim. até da arte, música. E esses caras ditam o tom das coisas. Mas não deixando de lado o outro tipo de gênio. Porque a analogia que eu faço é mais ou menos o seguinte: é como se o mercado, na média, estivesse desenhando retângulos. Vai ser uma analogia meio louca, mas paciência comigo. O mercado, na sua média, tá desenhando retângulos. Todo mundo tá fazendo as barrinhas de retângulo. Chega um gênio que ele entende como esse jogo funciona e ele sabe tudo que precisa fazer e ele se esforça. É o nerd do esforço, tá ligado? O cara, ele vai até as últimas consequências de estudar tudo que ele precisa, de entender, de compreender, de testar e que, de novo, vou bater nessa tecla do Oba e do Obata. Porque os caras, pra mim, cara, porra, que dupla fenomenal, cara. São, assim, sensacionais. E os desenhos do Obata, cara, pra mim é um estilo de arte que eu olho e eu vejo uma perfeição ali, que o Oda, o dele é diferente, mas ele nunca vai chegar naquilo ali. E aí, vou voltar na minha analogia dos retângulos. Tá todo mundo lá desenhando os retângulos deles, chega um Obata, um Oba e o Obata juntos ali, e eles desenham um retângulo também, só que no nível aqui em cima, um retangulaço. E, cara, é uma parada espetacular. E aí, pode chegar o Oda, e pode ser que nem faça no nível 100, que nem os caras estão fazendo, só que o que ele faz genial? Ele desenha um triângulo. E ninguém nunca pensou nessa forma geométrica antes. Tava todo mundo desenhando retângulo. Ele pode não fazer lá em cima, que os caras, com esforço, eles podem fazer lá na puta merda. Mas o Oda não. O Oda faz lá em cima também no 100 e ainda faz o triângulo. Mas é esse tipo de gênio que quebra o paradigma e cria outra parada. Mas os outros não perdem o mérito, porque eles fazem no nível de qualidade, no que eles se propõem a fazer, o que eles aprenderam a fazer um nível de excelência, entendeu? Não tô falando só do Oba e do Obata, eu tô pegando nesses exemplos aqui, mas com certeza vocês vão conseguir pensar em gênios diferentes. Muitos outros aí. E o interessante também, cara, eu acho que a tentativa e erro para um cara que é esforçado e sempre trabalha tentando melhorar e entender o que o mercado quer e tudo mais, é interessante porque, falando ainda do Oba e do Obata, você pode ver que na época, por exemplo, em que eles lançaram Death Note, cara, Death Note é um produto genial pra época que foi lançado, Sim. sei lá, 10 anos atrás. Sim, com certeza. Porque você tinha na Shonen Jump... Ainda mais onde foi publicado. E ainda mais onde foi publicado. Você tinha na Shonen Jump uma obra que, tipo assim, é difícil você categorizar aquilo como shonen, porque tem uma profundidade e uma complexidade psicológica muito grande. Pra criança. Tipo... Pra criancinha, né, velho? Exatamente. E o próprio traço também é um traço muito realista. Você tem uma obra que, pô, tá assim, ó, pertinho do real. E realmente, quando eles fizeram isso, mesmo eles sendo esses gênios do esforço, da tentativa e erro, de faz uma obra aqui que... Eu não conheço muito bem os trabalhos anteriores deles, mas eu acredito que eles já fizeram trabalho separado. Também, muitas sim. das vezes. Mas quando os caras acertam, até o próprio Bakuman, cara, que você mostrar uma história em que você mostra o background de como o mercado funciona. Eu nunca tinha visto uma parada nesse sentido, entendeu? Então, cara, eu acho que ele, por ter tanta repetição e trabalhar em tantos trabalhos diferentes, ele acaba tendo uma noção do que falta. O que falta aqui? Sim. Tipo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo, eu vejo aquilo, mas por você ver tantas coisas diferentes, você começa a notar, pô, o que falta? O que eu posso fazer de diferente pra ser uma coisa chamativa, né? Por pouco aí que Death Note é um dos animes mais vistos, eu acho, do mundo, cara. Mas o cara chega nesse resultado porque ele entende como o jogo funciona por ter estudado. Por isso que eu falo que o cara é um nerd do jogo ali, do mangá, tá ligado? O cara entende como funciona e aí ele meio que sabe o que fazer ali, mas estudando muito os passos dele. O outro cara não. O outro cara, ele é como se ele nem se preocupasse com o mercado, entendeu? Ele simplesmente, o que eu quero desenhar? O que eu vou fazer? Ele pega da ideia dele e coloca, velho. E vai. É muito louco, né? É tipo assim, a gente pode falar do próprio Tezuka, cara, que tipo assim, na época em que o cara começou a produzir os trabalhos e tudo mais, ele tava indo completamente em mão contrária do que tinha ali na época. Tipo assim, o cara tinha uma narrativa gráfica completamente muito mais complexa e muito mais completa do que tinha na época, né? Que o mangá era meio que um alíviozinho cômico lá, a galerinha pegava, história engraçada, pá, não sei o quê. E foi um cara que ele começou a trazer mais dilema, mais complexidade pras histórias, trazer mais carga pras histórias. E aí imagina onde você tem uma
mídia, em que todo mundo já tá acostumado em, isso aí, o quadrinho da criança, tipo, é como se fosse, vamos dizer, o Turma da Mônica lá, que tu compra pro teu filho, entrega lá e ele lê, se diverte, vai aprendendo a ler. E aí o cara propõe, não, vou fazer nesse modelo aqui uma história que tem muito mais profundidade. E tem vai ter uma continuidade entre os volumes. E tem uma continuidade entre os volumes, tem realmente um desenvolvimento. Cara, sei lá, eu acho que nadar contra essa maré, no momento em que você tá criando e você sabe que não existe, deve ser muito desafiador, cara. Muito, e muitos caras não são aceitos na sua época, assim, sabe? As pessoas só enxergam que esse modelo seria factível, genial depois, sabe? Tipo, isso aconteceu com muitos. Saindo um pouco do mangá, por exemplo, na época do Tolkien, tipo assim, os editores chegaram pra ele, tipo assim, quem é que vai querer um livro desse aí, desse tamanho, sabe? Que a ideia dele é o Senhor dos Anéis não ser 3 livros, assim. Não, vamos dividir isso aí. Ninguém jamais vai ler uma história maluca dessa que você tá fazendo. Olha o tamanho disso, cara. A gente quer um livrinho, não quer ninguém vai ler isso aí. Mandaram essa pra ele, cara. Cara, é absurdo, né? Super editor. E o Tezuka, cara, ele foi muito disruptivo. Na verdade, a gente só tem a indústria do anime como a gente tem hoje por causa dele, sabia? Sim. Ele, cara, ele criou vários estúdios e bancou e, tipo assim, não, a gente vai... Porque as animações, elas eram importadas só dos Estados Unidos, com a Disney e tudo mais. E o cara falou, não, o Japão vai ser um grande centro disso. E ele até inventou esse modelo. O cara era muito gênio, velho. Ele inventou esse modelo do mangá abastecer a indústria do anime. Então, se hoje a gente tem animes que são puxados de mangás e a gente tem sempre essa indústria sendo abastecida por temporadas e tal, cara, isso tudo veio de um cara. Isso tudo veio de um cara. Cara, e também o mais interessante é que, tipo, o cara conseguiu transformar uma mídia que era completamente voltada para um alívio cômico, para uma diversão rápida, que eu não tenho nem receio de dizer isso, que hoje o mangá é o tipo de quadrinho, né, a mídia quadrinho do mundo inteiro que você tem a maior abrangência de conteúdos e... Porra, com certeza. É tipo assim, pros caras, o mangá não é como se fosse um quadrinho, é uma mídia mesmo, é que nem um filme, é que nem uma música. É como se nas outras indústrias, fora do Japão, é como se tem coisa que é história pra quadrinho ou não. Sim. No Japão é uma mídia mesmo, você vai ter quadrinho, vai ter mangá sobre tudo, quadrinho, né, sobre tudo. Você vai ter história, de balé, de banda, de música, de esporte, natação, de sei lá... de romance, de tudo. Tudo, cara. E isso é maneiro pra caramba, porque você vê que o cara conseguiu estabelecer dentro do país que, tipo, mano, isso daqui é uma forma de se contar uma história. Então você pode contar qualquer tipo de história utilizando esse modelo aqui. Até documentário, tem mangá de documentário. Sim, tipo, é muito curioso você ver isso no Japão e o restante do mundo você não vê isso. Tudo bem que você tem algumas obras na Europa e nos próprios Estados Unidos que abrangem temas mais sérios e mais complexos e mais próximos da realidade, mas você não tem essa gama tão extensa de assuntos sendo tratados nesse tipo de mídia. Mas tem o seguinte, primeiro, a gente tá puxando muito sardinha pro lado do gênio, o cara que é disruptivo e faz um mercado diferente, não sei o quê. Mas, cara, nem sempre é isso também, porque, por exemplo, o Miura, vamos falar por autores que a gente conhece. O Miura, ele não é nenhum daqueles cara que tem facilidade de escrever, não é um processo fácil pra ele, a gente sabe quanto demora pra ser um capítulo de Berserk, bem feito, mas quando sai espetacular, porque o cara faz no tempo dele, no esforço, na técnica e tudo mais. Ele sabe o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, mas leva o tempo dele. Ele é um gênio de esforço. E, pra mim o Berserk é o melhor mangá que tem, cara. Não, é absurdo. Tanto na história, no roteiro, na narrativa, no desenho. É um negócio assim... Cara, é uma obra de arte mesmo. É uma Dark Fantasy e tal. Tipo, não é uma coisa... Tipo assim, nunca antes vista, entendeu? Então é aquele lance que o cara... Ele faz o que já existe, só que o cara faz tão bem feito, mas tão bem feito, que tá no nível lá em cima. Então, tipo assim, às vezes o cara não precisa criar um outro formato. Ele pode fazer no mesmo formato, mas ele faz tão bem que ele também é um mestre, entendeu? Ele também é um mestre, mas... Um gênio, sim. Mas, tipo assim, eu acho que genialidade, às vezes, também não tá somente ligada em, às vezes, fazer algo extremamente bem feito ou também extremamente disruptivo. Mas eu acho que existe a genialidade que tá voltada em você conseguir simplesmente tocar, criar uma emoção, criar um sentimento em quem tá lendo aquela parada ali, quem tá consumindo. Isso é sensacional, porque, por exemplo, tem esse tipo de genialidade que eu achei incrível, cara. Igual, por exemplo, foi hoje mesmo, a gente tava aqui conversando sobre pauta, um pouco antes, você me falou daquela parada como é que é? A Braid's Story, né? Que é a história de uma noiva. Isso. E, cara, tipo assim, eu nem li o negócio direito. Eu entrei no negócio da Amazon e li as 7 primeiras páginas e eu vi a arte. E, tipo assim, eu gostei do que eu li em menos de um capítulo, quando eu li um capítulo inteiro. Eu já fiquei pensando assim, cara,
cara, eu quero ler isso, eu preciso disso, eu tenho que ter isso na coleção. Eu fiquei na noia aqui que eu quase comprei. Vamos comprar o volume 1 e tal. O volume 1, gringo, a gente quase importou o bagulho porque a gente queria ter. Porque queria ter. E tipo assim, velho, é uma parada sobre a história de uma noiva. Cara, que parada maluca é essa? Às vezes você se encanta com anime que é sobre, sei lá, culinária. Os caras estão lá só cozinhando e você tá lendo. E, pô, a parada é da mais simples. A premissa é super simples, super básica. Um dos que eu gosto muito da minha coleção, cara, eu gosto muito dessa obra. Inclusive tem o Obata, que é o desenhista da dupla, né? Do Death Note também. Que é o Hikaru no Go. O Hikaru no Go, cara, eu gosto muito, cara. É uma história muito maneira. E é sobre um moleque que joga Go, que é um jogo de tabuleiro tradicional. Na verdade, acho que veio da China, né, e tal. Cara, é isso, velho. Os caras jogando coisa no tabuleiro. Sim, tipo assim... Eu gosto muito daquilo, cara. A parada me cativou numa maneira. E isso é interessante também na genialidade, porque às vezes você não precisa fazer coisas que sejam necessariamente que saltem aos seus olhos, né, que te impressionem e tudo mais, mas às vezes a forma de se contar uma história, seja ela qual for, faz com que você crie sentimentos. E eu digo vários tipos de sentimentos, seja raiva, seja empatia, seja felicidade, seja tristeza. E, mano, quando você consegue gerar um sentimento no leitor, no ouvinte, você pode ter certeza de que o trabalho foi bem feito, porque aquilo gerou uma marca na pessoa que fez com que ela ativasse dentro dela uma reação, vamos dizer aqui, trouxe pra ela um resultado que foi um sentimento que ela teve. E é muito foda isso, cara. E aí você pode fazer isso de diversas formas diferentes e não querendo puxar uma sardinha e tal e... Já puxando, né? Já puxando. Pô, por que eu acho Naruto incrível? Porque Naruto, mesmo que ao longo do tempo isso vai ficando um pouco mais ralo e tudo mais, às vezes pode não fazer muito sentido, né, de como foi feito, como foi conectado, mas Naruto, desde o início, ele te gera um sentimento de empatia pelos personagens. Sim. Tipo assim... O clássico é de ferrar, cara. O clássico é de ferrar, cara. O foco é nos personagens. O foco é nos personagens. E, tipo, você tem vários dilemas diferentes. Você não tem muito só a questão do Naruto e do Sasuke. Porra, tu tem um dilema lá do Rock Lee, tu tem um dilema do próprio Gaara, tu tem um dilema do Naruto, um dilema do Sasuke. Não é à toa que a gente tem uns 300 raps de personagens diferentes e tem várias pessoas que, pô, eu gosto muito do Itachi, eu gosto muito do Orochimaru, e as pessoas se apegam com tudo quanto é personagem. Sim. E não só com o protagonista, e eu digo até menos que o protagonista, né? A gente gosta de tudo. E aí, cara, eu acho que maior do que isso, maior do que você gerar o sentimento na pessoa, é você fazer com que aquilo ali influencie realmente a vida da pessoa. Porra, porque eu vou te chegar e falar, você viu uma história do Rock Lee, por exemplo, pô, que o moleque passou, determinação, não sei o quê. Aí tu para pra aplicar isso na sua vida. Sei lá, às vezes tu tá na merda assim, porra, pô, quem sou eu, tal, não sei o quê, não consigo porra nenhuma. Falei, esse pô, do Rock Lee, mano, não vou tentar mais um pouco. Pode parecer meio assim. Pode parecer meio assim. Ainda mais quando você é criança, isso faz parte do seu crescimento. Sim, cara, isso faz parte. São séries que formam caráter. São séries que formam caráter. E isso daí é o ápice da genialidade, tá ligado? Você tá fazendo algo que tá mudando a vida de uma pessoa, tá impactando a vida de uma pessoa, e isso subconscientemente vai moldar quem aquela pessoa vai ser no futuro. Não, isso aí, mano, isso é foda demais. Então acho que o ponto que a gente tá chegando é que genialidade tem a ver com cativar as pessoas. Isso. Não importa como, de que forma, se é em outro modelo, se você cria outro modelo, se você é bom no seu modelo, se é por esforço. E vale a pena dizer, não significa também que o cara que é um gênio, ele simplesmente acorda e fala, eu sei o que fazer, eu já nasci desenhando, blá, blá, blá. O cara desenha de olhos fechados. Cara, todo mundo se esforça muito na indústria dos quadrinhos. A gente tem, assim, toda a certeza do mundo. Os caras sacrificam sono. O próprio Tezuka, cara, ele é praticamente o meio termo perfeito, porque o cara era um gênio em tudo que ele fazia, mas a quantidade de esforço que ele colocava era bizarra. Era uma parada do cara, putz, vou pegar um táxi pro aeroporto, mas eu ainda preciso fazer umas 2 páginas. Eu vou desenhando aqui no caminho, papapá, chega, subindo no avião, entrega pro editor, aí desce, aí no avião já começa a desenhar outra série, porque ele fazia várias séries ao mesmo tempo, e aí o cara, ao invés de dormir, um sono direto, assim, o cara ia tirando cochilos de 1h30, assim, que aí ele acordava, aí ele fazia mais páginas. Era uma parada maluca. Cara, não à toa o cara morreu cedo, né? É isso, ao longo do tempo, tipo assim, a pessoa paga um preço por isso, né? A gente não é uma máquina, né? A gente é ser humano e uma noite mal dormida de sono, toda mãe fala que não recupera nunca, né? Então eu tô na dívida, é impossível já. Então, cara, existe também esse sacrifício até do cara que tem ideias fora da curva, né? Mas, ao mesmo tempo em que existe esse sacrifício, existe a contribuição pra sempre no mundo, tá aí o trabalho
trabalho do cara tá publicado, hoje influencia e é a base, conforme tu falou, pra toda a indústria de anime que a gente conhece que tem aí, e é uma coisa que fica marcado na história. Então, o gênio, ele sempre eu acho que vai ficar marcado na história. É isso, cara. O gênio é aquele que, cara, fica marcado. Ele deixa a sua impressão e passa o tempo e você vai estar falando do cara ainda. Você vai estar falando do cara. A obra dele vai ser republicada. A gente tem várias obras aí, por exemplo, sei lá, a JBC tá lançando agora Hokuto no Ken. Sim. Antigo pra um cacete, mas é uma obra clássica que, cara, influenciou muita coisa, até Cavaleiro Zodíaco. Sim. Que, inclusive Cavaleiro Zodíaco também tá aí, o Kanzenban. E tem muitas obras assim, cara, que simplesmente não morrem. Não morrem. Isso é a marca de um gênio. Isso é a marca de um gênio. Seu trabalho reproduzido por... E é porque as pessoas estão cativadas. É No porque, final das sim, contas, acho que a resposta que a gente chega é essa. as pessoas estão cativadas, as pessoas estão tocadas por aquilo e as pessoas dão valor para aquilo, né? Seja sentimental, seja porque aquilo ali mudou tua vida de alguma forma. Cara, é muito incrível isso. Demais. Isso me dá uma sensação, assim, muito compondo uma coleção, quando eu tô lendo alguma coisa. Cara, você tem uma sensação de que, tipo, eu tô juntando fragmentos do esforço, tô juntando fragmentos do trabalho, da genialidade. E às vezes o negócio tá caro, mas você fala assim, porra, cara, mas essa obra que merece. Essa obra que merece. Esse cara fez aqui, Ou então, eu tenho que... Porra, você coloca na sua listinha lá, não, isso aqui eu quero, mas agora eu não posso comprar, mas eu vou fazer um esforço para poder comprar. Exatamente. Ou então vou pegar numa promoção, vou pegar usado de alguém. Então, galera, o que vocês acharam do nosso papo de hoje? Já deixa aí no comentário e junto com isso, qual é o seu gênio favorito? Antes da gente se despedir, vamos pedir aquele habitual like. É verdade? Que você se inscreva, porque eu acho que a gente não falou isso lá no início do vídeo. O cara tá ligada, né? E o sininho também. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Foi isso então? Foi isso. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Vamos ficando por aqui. Valeu.